Olá pessoal, bom dia, vamos dar início a mais uma aula hoje, tá certo? Hoje nós vamos falar de funções. Tá? Então funções, quando a gente define, vai ser f, tá? Vamos estar definindo função num conjunto domínio que implica num conjunto contra domínio, tá? Tal que para dado um elemento x do domínio, nós vamos ter uma imagem, tá? Que é um f de x. Certo? Então nós temos aqui todos os conjuntos que a gente vai definir uma função. Temos o domínio, temos o contradomínio e temos a imagem, tá? Característica de uma função: todos os elementos do domínio têm uma e somente uma imagem. Certo? Vamos começar a representar aí as funções agora sempre no plano cartesiano, tá certo? Então, tá? Isso aqui é uma função. Por quê? Cada elemento de x, tá, tem somente uma imagem. Tá certo? Então isso é o que caracteriza uma função. Cada elemento de x tem somente uma imagem. Tá. Um outro exemplo. Tá? Isso aqui não é uma função. Por que não é uma função? Porque se a gente pegar um elemento de x, a gente tem mais de uma imagem, tá certo? Então sempre que a gente passar uma linha vertical AX, quer dizer, paralela ao eixo Y, e ela tocar a função mais de uma vez, ela não vai ser uma função, tá? Tocar o gráfico no caso, tá certo? Então só vai ser uma função quando tocar uma e somente uma vez. Dúvidas? Então, análise gráfica de uma função. Vamos pegar aqui uma funçãozinha. Tá. Certo? Então, toda vez que a gente vai analisar uma função, isso aqui é uma função, tá? Por quê? Cada elemento de x tem somente uma imagem, então é uma função, tá? Então vamos caracterizar as partes de uma função, tá bom? A gente tem quando ela corta o eixo x,
tá? Então aqui x1, x2 e x3. Pode tirar essa aqui. Então lá, toda vez que ela toca o eixo x, a gente tem as raízes da função. Quando corta o eixo x, tá certo? No caso aqui nós temos x1, x2 e x3, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Outro que a gente tem que olhar é se a função é crescente ou decrescente, tá certo? Então, a função é crescente quando se x aumenta, então y aumenta. Exemplo, esse trecho aqui, ó. x4, y4. Vou chamar esse ponto aqui de 4, tá certo? Então aqui, a função nesse trecho em vermelho, então vamos botar aqui, ó. Tá? Nesse trecho em vermelho, vou botar aqui crescente, trechos em vermelho. Então, nesse trecho em vermelho, a função é crescente. O que que acontece? Aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. Tá? Outro trecho que ela é crescente, chamei isso aqui de 5, x5, y5. Tá? Aqui novamente, ó, a função é crescente, tá certo? Conforme eu aumento o valor de x, a gente aumenta o valor de y, tá certo? Decrescente. X aumenta, então y diminui, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, entre 4 e 5, tá? Quando aqui entre 4 e 5, quando x aumenta, y diminui, tá certo? Ele vai decrescendo o valor, tá certo? Então, o trecho em verde, certo? Então, aqui vamos botar no intervalo entre 4 e 5, tá? Trecho em vermelho, mas aqui aberto. Aqui vai ter entre menos infinito e 4, chamar de A e B, quer ver? B e A. Então, entre A, ponto A, ponto B, 0 e A, aberto, união com
B até mais infinito, certo? Então esses aí são as análises que a gente tem que olhar, tá? Outro que a gente tem que ver, pontos extremos, tá? O que são pontos extremos? Aqui a gente tem um ponto que é o maior valor e aqui o menor valor, certo? Então ponto A a gente chama de máximo local, tá certo? Porque nesse ponto aqui ele é o máximo local, porque eu tenho valores maiores para esse lado aqui, tá? E B a gente chama de mínimo local, tá? Aqui a gente é máximo local, que vai ser para valores entre menos infinito e, vou botar aqui, entre menos infinito e x3, menos infinito e C, tá? E aqui, mínimo local, vou chamar esse ponto de D, vai ser entre D e mais infinito, certo? Então aqui, esse é o menor valor, se a gente considerar, excluindo o D, tá? A gente vai ter esse trecho aqui, esse é o menor valor. Se eu excluir esse ponto C, aqui eu vou botar aberto, aqui também é aberto, tá? Se eu excluo esse ponto C, para valores menores do que C, o maior valor possível de Y vai ser o ponto A. Alguma dúvida, pessoal? Viu? Vou dar alguns exemplos aqui. Os exercícios. Digamos que eu tenho uma função assim. A, B, C, por aí vai. Então, dada essa função aqui, tá? Vamos determinar quem é o domínio dessa função. Como falei, numa função, tá? Vai ser domínio se todos os elementos tiverem uma imagem, tá certo? Quando a gente vai analisar aqui, a gente vai ver que tem dois pontos
tá? Que não tem imagem para o domínio. Então, no ponto B, ele é um intervalo aberto, ou seja, esse ponto B não pertence à função, nem o ponto B, nem o ponto D, tá certo? Então, quem vai ser o domínio da função? O eixo X é o conjunto dos números reais, tá? Só que a gente tem que excluir alguns pontos. Quem que a gente vai excluir do domínio? O X de B e o X de D, tá? Aí nós temos uma função com domínio, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos determinar o contradomínio. Contradomínio da função é o eixo Y, então é o conjunto dos números reais. Daí estamos tranquilos, tá? Agora vamos ver quem é imagem da função f. Quem que é a imagem da função f? Também é todo o eixo Y, né? Todo mundo tem uma relação, com exceção dos pontos B e do ponto D, tá? Só que a gente for olhar aqui, a gente vai ver que no ponto B a gente não tem imagem aqui, mas a gente tem uma imagem aqui, x' de B, tá? E também temos outra imagem aqui, certo? Também em D nós temos outra imagem aqui, tá certo? Então, a imagem de F vão ser todos os elementos do conjunto dos números reais, porque a gente tem preenchimento desses casos. Tá aí tudo tranquilo, pessoal? Vamos ver. Raízes dessa função. Quem que são as raízes dessa função? É onde corta o eixo X, que aqui é o ponto A, né? Então a raiz da função vai ser o x de A, tá certo? Não tem outra raiz, porque depois eu não corto o eixo Y, o eixo X em nenhum outro ponto, tá? Então, onde essa função é crescente? Tá? Ó, ela é crescente, aqui eu tenho um ponto, tá? Vamos chamar isso aqui de V1, é um máximo local, e eu tenho um ponto aqui, V2, tá certo? Tem um outro ponto C aqui, que vai caracterizar alguma coisa. Então vamos ver. Onde é que ela é crescente? Ela é crescente nesse trecho em vermelho, né? Isso aqui ela é crescente. É crescente neste trecho em vermelho e ela é crescente nesse trecho em vermelho, tá certo? Então, onde é que ela vai ser crescente? Vai ser de menos infinito até x do vértice 1, tá? Aberto. Também vai ser crescente aqui de V3, né? Então, x de V3. De repente, bota trecho crescente, eu vou caracterizar pelo x de C, tá? Pelo domínio, tá bom? Pelos elementos do domínio. E vai ser crescente também, vai ter aberto em x de D até mais infinito, tá? Esse é o trecho que ela é crescente. Estão pedindo para o senhor explicar desde o começo os exercícios, porque tem gente que entrou e o senhor já estava pagando. Tá, então vamos lá. Desde os exercícios? Antes deles. Ixi. Então tem que voltar tudo, né? Eu acho que só de Tá. Fazer o seguinte, pessoal, olha só. Oi.
quando teve um pessoal que quando eles entraram, o senhor tinha colocado no quadro uma parte da matéria explicou e depois o senhor apagou. É isso que ela não conseguiu entender antes de você começar os exercícios. Aquela parte a gente não conseguiu pegar. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui e vou repetir aquele início, tá bom? Eu acho que é isso aqui. Tá, eu vou apagar isso aqui, Valeu. tá bom? É só entrar atrasado, me atrapalha aí. Então vamos usar esse lado do quadro para explicar tudinho, tá? Então o que é? A gente entrou em função. Tá certo? E eu falei que função a gente ia definir assim, ó. É um f, é uma função de um conjunto domínio que implica num conjunto contradomínio, tá? Que para um dado elemento x do domínio eu vou ter uma imagem no contradomínio. Então esse f de x está representando as nossas imagens, tá certo? Então eu tenho um conjunto domínio, tenho um conjunto contradomínio, tenho um conjunto de imagens que vai caracterizar uma função. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E o que é essa imagem, o que é uma função? Como é que a gente vai dizer? Isso aqui é uma função. É uma função quando todo elemento do domínio tem uma e somente uma imagem. Tá certo? Então só vai ser função se todo elemento do domínio tem uma e somente uma imagem. Então tem um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo de novo, certo? Então f de x. Isso aqui é uma função. Por quê? Cada elemento de x tem somente uma imagem. Então, cada elemento de x tem somente uma imagem, tá? Então, isso aqui é uma função, tá? E aqui eu dei o exemplo de uma que não é uma função. Deixa eu botar maior. Tá? Isso aqui não é uma função. E como é que a gente caracteriza? Então, isso aqui, vou botar aqui. Não é função. Por que não é função? Porque para um dado elemento do domínio, eu tenho mais do que uma imagem. Tá certo? Mais de uma imagem. Tá bom? E aí, tudo bem, pessoal? Pessoal aqui passou adiante, entendeu isso aqui? Tá? Tá? Então vou apagar isso aqui de novo, hein? E depois eu vou ler de análise . Análise gráfica de uma função, tá? Então, dado um eixo y, um eixo x, eu vou ter uma função, tá? E definir os pontos. Quando corta o eixo x,
Então, vou botar aqui, chama ponto A, ponto B, ponto C. Tá? Quando corta o X, a gente chama de... Aliás, quando corta o eixo X, a gente chama de raiz. Tá? Então, A, B e C são raízes da função. Por quê? Elas cortam o eixo X, ou seja, quando contra domínio, quando a imagem é igual a zero. Tá? Então, cortou o eixo X, eu chamo de raiz. Tá? Trecho crescente. Então, se X aumenta, então Y aumenta, tá certo? Então aqui, ó, vou chamar isso aqui ponto de D, vou chamar de V, V1, V2, tá certo? Então o que que acontece aqui? A função, o X vai aumentando, o Y vai aumentando, tá? Então aumenta aqui. Então aqui nós temos entre menos infinito e x de V1, tá certo? Então esse trecho aqui, que lá eu tinha posto V1 no ponto, tá certo? Então aqui, entre menos infinito e V1, eu tenho um trecho crescente. Também tem um trecho crescente aqui, ó. Entre... Vou botar aqui direto, tá? Certo? Entre V2 x de V2 e mais infinito. Também é outro trecho que a função cresce. Tá? E ela é decrescente quando x aumenta, y diminui. Por exemplo, entre V1 e V2, entre V1 e V2, nós temos o que? O valor vai reduzindo, tá certo? Então, onde é que ela está diminuindo? Entre x de V1 e x de V2, tá? E tem o que a gente chama de máximo local e mínimo local, quer dizer, maior valor de y, menor valor de y, tá? Então aqui máximo local é o ponto V1, que no caso a gente está considerando o y de V1, e o mínimo local, que é o V2, que é o y de V2, tá? E por que que ele é local? Porque aqui eu tenho, para valores menores do que x de V2, eu tenho pontos menores do que V2. E aqui eu tenho valores aqui maiores do que V1. Por isso que ele é um máximo local e esse aqui é um mínimo local. Se essa função não tivesse valores maiores, ele seria o máximo da função. Tudo bem? Tirou essa dúvida? O pessoal pode falar em vez de digitar, tá bom? Tranquilo? Então vou apagar de novo, vamos terminar o nosso exercício ali, tá? Então vamos lá. A função é crescente nesse ponto. Onde é que a função é decrescente? Tá? Então nesse trabalhinho que a gente fez aqui, a gente determinou quem é o domínio da função, quer dizer, todos os valores de x tem, o domínio vão ser todos os valores de domínio, todos os valores de x que tem imagem em y. Na função, no caso. Aqui nós temos que o ponto B e o ponto D não tem imagem.
Tá? Não existe y de b, não existe y de d para esses valores de xd e xb. Então eu tenho que excluir xb e xd do conjunto dos reais, do eixo x, para a gente ter uma função. Então o domínio da função vai ser o conjunto dos reais menos o xb, aliás, o xb e o xd. Tá? Quem que é o contradomínio? Então nós vamos olhar dentro do eixo y, quem não é a imagem da função. Então a gente vai olhar os dois pontos que tinham dúvidas, seriam o ponto B e o ponto D. Mas o ponto B, o y de B, ele é a imagem de um ponto da função, de um ponto do eixo ele tem relação com algum elemento do domínio. E o D também tem relação com algum elemento do domínio. Então o conjunto y, ele é a imagem, ele é a imagem da função f. Então o contradomínio é o conjunto dos reais e a imagem é o conjunto dos reais. Tá? Quem são as raízes da função? São quando a função corta o eixo x. Ela só corta o eixo x aqui no ponto A. Então a raiz é o ponto xa. Onde é que a função é crescente? A gente marcou aqui em vermelho. Ela é crescente aqui, de menos infinito até V1, de V3 até C e valores maiores do que D. Certo? Então aqui são onde a função é crescente. Onde é que ela é decrescente? Só é decrescente nesse ponto aqui. Não entra B, e de B até V3. Tá certo? Então ela é decrescente de xv1 até x de b, união com x de b até x de v2. Tá? Lembra que para a gente determinar o intervalo, para determinar crescente e decrescente, a gente vai sempre usar os valores de x, os valores do domínio. Tá certo? E o que ficou a gente falar? Máximo e mínimo local. Então, máximo local. Quais são os valores de máximo local? Nós temos um valor aqui, V1, e o outro máximo local é o C. Tá certo? Mínimo local. Mínimo local nós só temos o valor de V3 e D exclusivo. Então quem são os valores aqui? Um valor mais próximo de D aqui, mas não chega em D. Tá bom? Só entender essa parte de análise gráfica, o que a gente tem que levar em conta? Onde é que a gente tem que descobrir as coisas? Tá bom? Vamos falar agora de paridade. Paridade é para ver se a função é par ou ímpar. Tá? Então, uma função vai ser par se f de A for igual a f de menos A, tá? Para qualquer A pertencente ao domínio. Certo? Então, um exemplo de função par. Certo? Então essa f de x é igual a x ao quadrado. A x ao quadrado. Certo? Então, valor de A, valor de menos A vai dar igual aqui A ao cubo. Tá? Então vamos ver.
f de A é igual a A vezes A ao quadrado, que dá igual a A ao cubo. F de menos A vezes menos A ao quadrado, que dá igual a A ao cubo. Então, f de A igual a f de menos A. Então, essa função aqui, ela é par. Tá? Ela pode ser também desse tipo aqui, ó, que é f de x menos ax ao quadrado. Tá? Novamente aqui. Nós vamos ter aqui. E aqui vai dar menos a ao cubo. Tá? Então, se a gente substituir os valores aqui por a ao quadrado e menos a ao quadrado, vamos botar aqui f de a menos a vezes a ao quadrado é igual a ao cubo. F de menos a vezes a ao quadrado menos a ao quadrado, que também dá igual a ao cubo, menos a ao cubo. Ou seja, a função também é par. Lembra? Sempre que uma função for par, a gente vai ter uma transição do primeiro para o segundo quadrante, ou do terceiro para o quarto quadrante. Tá? Não temos opção de função par que vai cortar do segundo, olha aqui, que é primeiro. Nunca vai cortar do primeiro para o terceiro ou do segundo para o quarto. Tá? Uma função é par quando a gente tem essa transição, em que o eixo y vai ser um eixo de simetria, tá certo? Então assim nós temos uma função par. Todo mundo entendeu? Função ímpar. Então, para ter uma função ímpar, o f de a vai ser igual a menos f de menos a, qualquer a pertencente ao domínio. Tá certo? Então vamos dar um exemplo de função ímpar. Tá aqui. F de x igual a x. Tá? Então aqui A dá A ao quadrado menos A dá menos A ao quadrado. Vamos testar? F de A vai ser igual a vezes A dá A ao quadrado. F de menos A dá A vezes de menos A dá menos A ao quadrado. Então, F de A menos F de menos A. Então, a função é ímpar. Certo? Então, ela cortou do primeiro o terceiro quadrante. Tá? A gente também pode fazer ela como sendo tá, vamos
pegar aqui f de x, chamar de bx, certo? E para um dado valor menos b, ele dá igual a b ao quadrado. Mais b vai dar menos b ao quadrado. Tá ao contrário. Então vamos testar. F de b é menos bx. Vai dar menos b vezes b menos b ao quadrado. F de menos b vezes menos b dá b ao quadrado. Então, f de b é igual a f a menos f de menos b. Então, a função é ímpar. Tudo bem? Também cortou do segundo para o quarto quadrante. Tá? Então, lembrar sempre que a gente vai ter um eixo de simetria, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Exemplos. Então, digamos que eu tenho uma função desse tipo aqui, ó. Vamos lá, essa função é uma função par ou uma função ímpar? Tá? Vamos olhar aqui. F de menos C é igual a Y de C. F de C é igual a Y de C. Tá? F de menos B é igual a zero. F de B é igual a zero. Opa! F genérico, né? F de X vai ser igual a F de menos X. Então, essa função é par. A gente pode olhar aqui. Se a gente pegar Y, pegar este lado da função e rebater para o lado de cá, a gente vai ver que tem a mesma coisa. Tá? Então, Y é um eixo que a gente chama de simetria. É um eixo que divide a função em duas partes espelhadas. Onde é que a gente pode ver uma simetria? Em nós, né? Se a gente passar um eixo cortando o nosso corpo na metade dele, a gente vai ter que o lado direito é igual ao lado esquerdo, tá certo? Então é um eixo de simetria. A gente tem dois lados espelhados. Então aqui é a mesma coisa. Este lado aqui é igual a este, só que de sinal trocado, tá? Então isso que caracteriza uma função par. E nós estamos vendo aqui, ó, primeiro e segundo quadrante, ou terceiro e quarto. Aliás, ou terceiro e quarto, tá bom? Que são essas duas bolinhas aqui, tá bom?
lembrar aqui também, tá? Que eu não tinha falado, eixo de simetria, que a gente esqueceu de falar lá em funções, foi na variação de sinal. O que é variação de sinal? A função vem, quando ela corta o eixo x, ela muda de sinal. Por exemplo, aqui ela vem positiva, passa a ser negativa, tá certo? Então, variação de sinal, muda de sinal. Quando a função corta o eixo x, tá? Então aqui, ó, novamente, ela vem negativa, fica positiva, tá? Vem positiva, fica negativa, e assim vai. Toda vez que ela corta o eixo, ela fica com o sinal trocado. Tudo bem? Só para lembrar. Então essa função aqui é uma função f de x igual a x ao cubo. Tá? Uma função crescente, tá? Que ela é ax ao cubo. Novamente, com dado valor de a aqui, tá? Então f de a vai dar a vezes a ao cubo, que dá a quarta potência. Se eu pegar menos a, f de menos a menos a ao cubo dá menos a quarta. Então isso aqui caracteriza que é uma função ímpar. Novamente, vem do primeiro para o terceiro quadrante, tá? Ou vai do terceiro para o primeiro quadrante. Pode ser também do segundo para o quarto. Tá bom, pessoal? Só para dar exemplo de funções pares e ímpares. Tudo bem? Tranquilo? Tem problema? Vou apagar aqui e vou começar avançando em funções. Tudo bem, pessoal? Agora vamos falar nos tipos de funções. Função injetora. Tá? O que é uma função injetora? Ela é uma função, então todo elemento domínio tem uma e somente uma imagem, tá certo? E cada imagem tem relação com somente um elemento do domínio. Então vamos dar um exemplo aqui. X e Y. Esta função aqui, tá? É uma função todo elemento do domínio, tá? Tem relação com uma
e somente uma imagem, tá? Tá bom? Aqui vamos botar y, f de x igual a x ao cubo. Tá, vamos dar um outro exemplo aqui. Tá? Essa função é uma função do tipo a elevado a x. A gente vai aprender mais tarde. Então, cada elemento do domínio tem aqui função de R em R e aqui função de R em R, tá? Então, cada elemento do domínio tem somente uma imagem. Então, essa aqui também é... Aliás, ela é injetora. Tá? Ele tem somente uma imagem, tá bom? Agora, uma função deste tipo aqui, tá? F de x tá? Com reais por reais. Essa função não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque uma dada imagem y de c, tá? Ela vai ter relação com um elemento do domínio e com outro elemento do domínio. Então tem uma imagem que tem relação com dois elementos do domínio, caracteriza que ela não é uma função injetora. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Agora vamos falar de função sobrejetora. Então, novamente, todo elemento domínio tem uma e somente uma imagem. Agora aqui, para diferenciar, e todos os elementos do contradomínio são imagens, tá? Exemplo,
x é igual a ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Tá? É uma função no conjunto dos reais no conjunto dos reais. É uma função do terceiro grau. Tem 3 raízes do terceiro grau. Então isso aqui ela é sobrejetora. Por quê? Todos os elementos do domínio têm uma imagem, tá certo? E todos os elementos do contradomínio são imagens. Então, se eu pegar aqui qualquer elemento do contradomínio são imagens, tá? Então ela é uma função sobrejetora, tá? Vou botar um outro exemplo de função sobrejetora. Aqui. Uma reta. Tá? F de x é igual a x mais b. Ela também é sobrejetora. Todos os elementos do domínio têm uma imagem e todos os elementos do contradomínio são imagens. Então também é uma função sobrejetora. Tá aí tranquilo, pessoal? Tem problema? Tá. Agora vamos para a função bijetora. O que é uma função bijetora? Ela é uma função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou seja, todos os elementos do domínio têm uma e somente uma imagem e todos os elementos do contradomínio são imagens de somente um elemento do domínio, tá? E não pode ser trocado. Então, exemplo de uma função bijetora. Então, vamos pegar aqui uma função desse tipo. F de x, ax ao cubo. Então, cada elemento do domínio tem somente uma imagem. Então, ela é injetora. Cada elemento do contradomínio é imagem de somente um elemento do domínio. Então, ela é... Aliás, não. Cada elemento todos os elementos do contradomínio são imagens da função. Então ela é sobrejetora. Então se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Certo? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ela é uma função sobrejetora. Tá certo? A gente já definiu. Todos os elementos do contradomínio são imagens da função. Mas ela não é... Vou botar de vermelho para ficar diferente. Ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque eu tenho uma dada imagem no contradomínio de C, tá? Ela tem relação com
mais de um elemento do domínio. Tá certo? Então por isso que ela não é injetora. Esta função aqui, ela é sobrejetora, cada elemento do contradomínio é uma imagem, e a imagem de somente um elemento do domínio. Então ela é também injetora. Então se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Tá certo, pessoal? Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu o que é uma função bijetora? Tira o quarto tudo. Tira agora. Como tornar uma função injetora em bijetora. Tá. Então vamos dar exemplo aqui. Falou que esta função, que é uma função f de x igual a x, tá? Quando a gente definia ela no conjunto dos reais, ela é uma função injetora, mas não é. Por que ela não é sobrejetora? Porque eu tenho elementos do contradomínio que não são imagens da função. Como é que eu torno ela uma função bijetora? Quer dizer, eu torno ela sobrejetora para virar bijetora. Então eu ajusto o contradomínio. Como é que eu ajusto o contradomínio? A função aqui, ela só será sobrejetora se eu eliminar os reais não positivos da função, do contradomínio da função. Então, se a gente disser que a função f de x igual a elevado a x, ela é definida com domínio nos reais e o contradomínio nos reais não negativos, tá? Eu estou colocando em nulos, né? Vou botar aqui não nulos, porque essa função não pode chegar a zero. Então eu torno essa função agora bijetora. Por quê? Porque eu limitei o contradomínio. Porque agora a nossa função vai ser dessa forma: x, y, e a função vai ser ou seja, eu não tenho termos negativos. Então ela passa a ser uma função bijetora. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sem problema, entendeu o que é objetividade, tudo, né? Agora vamos falar de função inversa. A gente bota assim, f menos 1 de x, tá? Então, como é que a gente vai ver, como é que a gente pode ter uma função inversa? Então, uma função é inversível se
somente se ela for bijetora. Tá? Então, por exemplo, f de x é igual a ax mais b. Tá? Então, essa aqui é uma função definida do conjunto dos reais Então aqui, essa é uma função com domínio nos reais, conta domínio nos reais, em que dado um valor de x eu tenho uma imagem ax mais b, tá? Então ela é uma função que é o domínio ao conjunto dos reais, que isso aqui é uma função linear, conta domínio nos reais. Então ela pode ser inversível. Olha, bota aqui. Ela é inversível. Então, se ela é inversível, tá? Então vamos pegar y é igual a ax mais b, tá? Então, para a gente inverter, primeiro passo, troca x por y, tá certo? Então, nós vamos ter que x é igual a y mais b. Tá? Segundo passo, isola y. Então, AY é igual a x menos b, y é igual a x sobre x menos b sobre a. Pronto, agora nós temos essa função é a função inversa, tá, de f de x. Tá, que foi dado aqui em cima. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, se eu der que f de x é igual a 3x mais 4, eu quero descobrir quem é a inversa dessa função. Como é que nós faríamos? Tá? Então, olha lá, é uma reta, então ela é definida nos reais, então ela é inversível, tá? Porque ela é uma função bijetora. Então, como é que faz? Primeiro passo, troca o x, então olha, y é igual a 3x mais 4, certo? Então, para achar a inversa dela, nós vamos ter que x é igual a 3y mais 4, certo? Vamos isolar y, 3y é igual a x menos 4, y é igual a x menos 4, dividido por 3. Então, essa aqui é a função inversa de x. Tranquilo? Ninguém está falando nada, tudo está tranquilo, tudo na boa. Agora, digamos que eu tenho uma função f de x é igual a x ao cubo, que a gente já viu lá, tá? Também é uma função definida no conjunto dos reais, tal que x implica em a x ao cubo. Então ela também é uma função inversível, porque essa função a gente viu lá atrás, ela é bijetora, certo? Então vamos novamente, y é igual a x ao cubo, então eu vou ter que trocar x por y, certo? Então aqui y ao cubo vai ser igual a x sobre a, y é igual a raiz cúbica de x sobre a, certo? Então y vai dar igual a raiz quadrada, aliás,
raiz cúbica de A ao quadrado sobre A vezes raiz cúbica de x. Tá? Então achei a função inversa. Tá? Aqui eu botei em cima e embaixo, racionalizei o A. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Pessoal, olha só, eu vou parar a aula agora que eu não estou passando muito bem, tá? Tô meio bichado aqui, tô meio com alergia. Eu vou parar a aula por agora, tá? E depois a gente continua isso aqui na sexta-feira em sala, tá bom, pessoal? Desculpa aí, tá? Até a próxima.